Eleições 2020. Hoje exibimos a sexta de um total de 18 sabatinas exibidas durante o mês de outubro, com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e ainda os 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor, que está em casa, a definir o seu voto. Quem comanda as entrevistas é Denise Campos de Toledo. E nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura, eu converso agora com o deputado estadual Arthur Duval, Mamãe Falei, que é candidato pelo Patriota. Arthur, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. E eu falei Arthur Duval, Mamãe Falei, porque agora mudou o nome, é Sim, isso? A gente decidiu colocar de novo o Mamãe Falei, porque eu sou muito mais conhecido como Mamãe Falei, né? As pessoas falam, o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Não, Mamãe Falei é bom. Então, vale lembrar para quem não acompanhou todo o teu processo aí quando entrou na política. Sim, o Mamãe Falei é o nome do meu canal no YouTube, é o maior canal de política do YouTube, apesar do nome descontraído, é um canal que fala de assuntos muito sérios e nós conseguimos mobilizar muitas ações através desse canal, né? Reforma da Previdência, PEC do teto, etc, etc. E vamos falar agora de projetos. A gente tem grandes desafios na cidade, eu tenho conversado com os candidatos a respeito disso. Vamos começar por habitação. O que você acha que deveria ocorrer? Como é que se pode melhorar e diminuir o número de moradores de rua, para você regularizar as pessoas que têm moradia irregular, questão de impostos também? Denise, eu vou me permitir tomar um pouquinho só dessa entrevista para falar uma coisa engraçada que eu tenho visto, né? Principalmente dos outros candidatos que têm vindo aqui. É engraçado como agora todo mundo é herói, né? Todo mundo quer falar de Cracolândia, máfia dos transportes, enfrentamento do PCC. Eu peço aqui que vocês verifiquem nas redes quem é que vem falando disso há muito mais tempo. E só uma coisinha que eu quero deixar bem claro, que é muito engraçado as pessoas tentarem me imitar nesse momento, mas tem uma coisa que nenhum candidato quer me imitar, que é na hora de não usar o fundo eleitoral. Eu sou o único candidato, de todos os candidatos que vieram aqui, eu sou o único candidato à Prefeitura de São Paulo que abriu mão de todo o dinheiro de imposto para fazer propaganda. Eu estou fazendo a minha campanha 100% com recursos próprios. Em relação à habitação, não há como discutir a habitação em São Paulo sem revisão do plano diretor. A boa notícia é que agora, em 2021, nós temos a revisão histórica desse plano. Se não fizermos agora, somente daqui uma década, portanto, é uma oportunidade única que nós temos agora em 2021 para tornar o plano diretor muito mais permissivo, para que a gente consiga, de fato, trazer a iniciativa privada, porque se a gente depender da Prefeitura, a gente está ferrado, a gente sabe disso, né? Não adianta vir plano A, plano B, plano de habitação do poder público não funciona. É a iniciativa privada que constrói, é a iniciativa privada que busca a evolução. Portanto, a gente precisa de um plano diretor que permita a iniciativa privada explorar o potencial construtivo de todos os terrenos e eu falo muito mais sobre isso nas minhas redes e consertar, reparar o erro histórico que nós temos aqui em São Paulo, em termos de plano diretor, né? Desde os anos 50, também piorado nos anos 70, e nós temos a chance agora de reverter essa situação. Tem a limitação, inclusive a verticalização, adensamento em determinadas regiões que têm estrutura de transporte e tudo mais. Exatamente. Né? Na verdade, São Paulo, pasmem, é uma das únicas metrópoles do mundo, se não a única, que a região central, acredite se quiser, a região central perde população. Para você ter uma ideia, eu moro na Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem aproximadamente 30% de toda a população de São Paulo. Nós estamos falando de mais do que uma Campinas e um Uruguai somados, tendo de ir até a região central para a prestação de serviço e empregos. Então, um plano diretor mais permissivo faz com que as pessoas consigam morar mais perto dos seus trabalhos, né? Portanto, ter acesso a moradias nas regiões centrais de maneira mais acessível, mais barata, e que os empregos consigam também ir para as regiões periféricas. Vou dar um exemplo para você. Nós aqui, perto da Paulista, temos, por exemplo, uma concentração de agências de telemarketing. Não faz o menor sentido, sendo que os operadores de telemarketing normalmente moram nas regiões periféricas de São Paulo. Portanto, você está dando um recado para as pessoas mais pobres. Vai morar lá na Casa do Chapéu e se mate no trânsito, numa radial leste da vida, para você conseguir chegar no seu emprego, para você ter algum tipo de lazer. Temos de mudar isso urgente. Em relação à Cracolândia? Cracolândia é uma vergonha aqui em São Paulo. Infelizmente, nós temos uma situação degradante no coração de São Paulo. Novamente, para mudar a Cracolândia, você precisa mudar o plano diretor para que a gente tenha, de fato, potencial construtivo no centro e para que a gente consiga, através da iniciativa privada, não do poder público, explorar o potencial turístico que São Paulo tem e de geração de empregos que nós temos no coração do polo da nossa metrópole. Mas você tem que garantir segurança nessa região, que é uma coisa que afugenta o turista, por exemplo. Exatamente. Acontece que a segurança pública ela vem necessariamente por cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para que elas não sirvam como escudo, muitas vezes,
vezes até em ações policiais, né, jogando rojões ali na polícia, são usadas de escudo pelos traficantes que ali estão, né? Eles se colocam, inclusive, em prédios, muitas vezes, abandonados, como verdadeiras fortalezas. Então, nós temos de descentralizar os equipamentos sociais, né? O equipamento social ele tem que ser oferecido na periferia, que é onde essas pessoas têm as suas relações afetivas preservadas, né? O professor dessa pessoa que está em situação de vulnerabilidade, a família, os amigos de infância dessas pessoas não estão no centro de São Paulo. Quando você coloca os equipamentos sociais na região central de São Paulo, o Marcelo Adnet, o Gregório do Vivier, esse pessoal da esquerdinha Leblon, olha e acha bonito, mas você pega essa pessoa que está vulnerável e coloca ela quase que como um cachorro na rua, para ela ser vista por todo mundo ali que passa, sem nenhuma relação afetiva. Portanto, temos de fazer tudo o que o resto do mundo fez. Descentralização dos equipamentos sociais, oferta do equipamento social completo, atendendo o núcleo familiar e não segregando o pai, da mãe, da criança, do cachorro, muitas vezes, e aí sim você agir com força policial para ir atrás do crime organizado de quem vende a droga. Não, solução de Cracolândia não é nem só assistência, como muitos da esquerda gostam de dizer, e nem só tiro, porrada e bomba, como uns mais truculentos também defendem. Não é isso, é uma ação conjunta, inclusive com a revisão do plano diretor, para que a gente torne vivo o centro de São Paulo. Agora, educação, que é um dos grandes desafios colocados pela pandemia, né? Nós já tínhamos desafios desde sempre no país, mas agora tem o desafio de repor o que foi perdido. Sim. Mesmo antes da pandemia, Denise, São Paulo vive uma situação caótica na educação. Para você ter uma ideia, de 10 municípios, 9 estão na frente de São Paulo no desempenho de matemática, 8 em português. É um absurdo. As estruturas das escolas municipais hoje em São Paulo, elas devem ser melhor aproveitadas, né? Eu, quando era criança, por exemplo, eu pulava o muro da escola para jogar bola. Por que eu tenho que pular o muro? Nós vamos implementar o projeto Escola 360. É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta aos finais de semana e durante as férias, com oferta de merenda e almoço. Então, a principal preocupação das mães das periferias, que é o que o meu filho vai fazer no final de semana, vai estar sanada. Essa criança vai gastar a energia na escola. Eu quero lembrar que o papel do prefeito em relação à educação é o papel mais bonito que a Constituição reserva, que é justamente a transformação ou o desperdício de toda uma geração dependente dessa gestão. Dentro desse programa Escola 360, nós vamos implementar o programa Jovem Capitalista, que tem irritado muita gente, inclusive da esquerda, porque nós vamos ensinar a criança na escola de final de semana a ganhar dinheiro. Esse cara vai ter justamente a aula de educação financeira, de economia, de direito. Como é que uma criança não pode ter a oportunidade de se tornar uma Denise Campos de Toledo, que entende tanto de investimentos e dá aula para tanta gente nas rádios e nos meios de comunicação sobre investimento? Eu falei, inclusive, sobre o breakdance, né, e a cultura da pichação. Muitos ficaram bravos comigo. Eu não quero reprimir nenhuma demanda ali de expressão artística, mas eu acho sim que a escola deve ser um local de fomento a coisas mais importantes. Como eu te falei, aulas de educação financeira. Eu mesmo, vou ser sincero para você, Denise, eu tive a minha vida financeira transformada quando eu assisti uma palestra de um grande investidor. Por que nós não podemos pegar o maior centro financeiro da América Latina, que é a Faria Lima, e fazer parcerias para que essas crianças tenham a mesma oportunidade dos filhos dos mais ricos? Agora, em relação à recuperação do ensino mesmo, do que se perdeu neste ano, do aumento da desigualdade, que foi inevitável com o ensino online, que muita gente não conseguiu acompanhar, como é que vai ser o tratamento? No Escola 360, as escolas abertas aos finais de semana e durante as férias, nós vamos oferecer não só aulas extracurriculares, mas também aulas de reforço para a grade curricular. É muito importante, como eu falei, que essa criança não gaste energia no final de semana no baile funk ou no pancadão, que ele esteja dentro da escola. E para isso, não só as aulas de reforço são importantes, mas também algo mais atrativo para os jovens, como por exemplo, atividades esportivas. Por que o estudante dos Estados Unidos ele tem tanto orgulho de vestir a camiseta da escola que ele estuda? Porque ele participa de um campeonato de futebol, de basquete, de handebol, e ele fica ali orgulhoso daquelas Mas tem financiamento também, né? Com certeza, a gente pode buscar financiamento na parceria público-privada e te garanto, o que não falta é gente em São Paulo querendo fazer, porque todos entendemos que é a educação que transforma, inclusive, a segurança dos nossos filhos e dos nossos netos. Portanto, a escola aberta aos finais de semana, oferecendo alimentação, atividades esportivas, a aula de reforço vai quase que como uma inércia. A criança entra num ciclo virtuoso ali de evolução. Em relação aos transportes, que a gente falava dessa distância que as pessoas têm de percorrer aqui em São Paulo, muitas vezes para vir para o centro, trabalhar e morar na distância. É uma realidade que nós temos. Como melhorar? Olha, eu duvido outro candidato ter a coragem de falar o que eu vou te falar agora. Aqui em São Paulo é impossível você falar de melhorar
melhorar o transporte sem falar em enfrentamento da máfia. Eu não estou usando outra palavra não, da máfia dos transportes. A máfia dos transportes hoje, Denise, ela arrecada mais do que a própria prefeitura, tá bom? A prefeitura tem um orçamento de aproximadamente 68 bilhões, a máfia dos transportes arrecada mais de 70 bi. Portanto, o que nós vamos fazer é uma revisão de todos os contratos. Aqui em São Paulo, nós somos a única metrópole do mundo que junta o risco de capital com o risco de operação. Explicando brevemente aqui, você tem de ter um contrato para aluguel de equipamento, né, ou seja, garagens e ônibus, um contrato longo para o risco de capital e um contrato curto para risco de operação. Então você vai poder trazer empresas do resto do mundo para fazer a operação aqui num contrato muito mais curto, de 2 ou 3 anos. Tá ruim, troca, tá ruim, troca. O último edital que o Bruno Covas fez agora, só para você ter uma ideia, de todos os lotes leiloados, apenas um teve 2 competidores, ou seja, é a velha competição das cartas marcadas, é a corrida de um só. Aqui em São Paulo, nós vamos rever todos esses contratos, trazer competição do resto do mundo e nós vamos, de maneira nenhuma, restringir a evolução tecnológica. Nós temos de ter aplicativos não só de transporte individual, mas de transporte coletivo também. Por que a gente não pode ter aqui em São Paulo um aplicativo de vans? Quem pegou a época das vans aqui em São Paulo sabe que elas eram muito úteis e elas só foram tiradas das ruas, né, e muitas vezes colocadas ali a serviço do crime organizado, porque os contratos dessas verdadeiras máfias do ônibus impediram a evolução tecnológica aqui em São Paulo. Vai voltar a ter van e mais uma coisinha, se eu puder só me estender. Nós vamos acabar com a indústria da multa aqui em São Paulo, trocando todos os radares por lombadas eletrônicas. O radar hoje aqui, ele serve somente para tirar dinheiro do teu bolso, para roubar você, trabalhador. Nós vamos acabar com o radar escondido, colocar uma lombada gigante, porque aí você reduz a velocidade, reduzindo acidentes e para de punir o trabalhador. Agora, você já criticou também a questão do rodízio. Sim, sou totalmente contra o rodízio. Aqui em São Paulo, o rodízio em nenhum momento ajudou o trânsito, muito pelo contrário, existem estudos que mostram que o rodízio, não só aqui em São Paulo, mas em outras metrópoles do mundo, só atrapalha. O rodízio, Denise, só serve para a pessoa ou desviar a rota pelo bairro, causando ainda mais trânsito, ou comprando um carro mais velho, causando mais acidentes, um carro mais barulhento, um carro que polui mais. Então, nós temos de parar com essa mania de tornar a cidade menos carrocrata, punindo o usuário de carro. Não, nós temos de fazer a revisão do plano diretor, trocar radar por lombada eletrônica, trazer os aplicativos de transporte de toda sorte e aí sim nós vamos estimular que a pessoa use menos o carro e não criando rodízios absurdos, como que o Bruno Covas criou no meio da pandemia, que multava você um dia sim, um dia não. Está errado. Um rodízio hoje aqui em São Paulo é instrumento arrecadatório para roubar o teu dinheiro. Vai acabar isso. E com mais vias, então? Como assim? É uma construção de mais vias de transporte também. Na verdade, você sabe que a infraestrutura, Denise, não é um plano central para mim. Eu vou te dizer, inclusive, que São Paulo, e qualquer um que prometer grandes obras faraônicas aqui, estilo Maluf, vou construir uma ponte, um viaduto, está mentindo para você. São Paulo não tem dinheiro e São Paulo não precisa de prefeitura gastando o teu dinheiro para fazer obras faraônicas, como, por exemplo, a da Embi, que gastou 100 milhões de reais e hoje está alagada. Não é isso que São Paulo precisa. São Paulo precisa do arroz com feijão básico para que a iniciativa privada possa trabalhar. Perfeito. Eu conversei aqui com o deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, que é candidato pelo Patriota à Prefeitura aqui de São Paulo. Arthur, muito obrigada. Obrigado, Denise. Uma boa noite. Obrigado. Vocês.